Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Muito bom estar aqui novamente, né, gente? Pena que aqui também é Votuporanga, né? Fazer o quê? Mas a gente também releva também, né, pela amizade, né? Já fiz tantos amigos aqui que já não dá para ignorar mais, não tem mais jeito. Aliás, meu filho mais velho está morando aqui em Votuporanga também agora. Então, é assim. Mas é muito bom estar aqui novamente com vocês e trazendo aquilo que eu também preciso aprender. O fato de estar aqui na frente não significa nada, não representa absolutamente nada. Cada um de nós tem o seu caminho de volta para casa e o meu, com certeza, é pela palavra, né? Porque um dia distorcemos e hoje trazemos de volta. Conversando recentemente com um amigo, ele falou assim: eu desisti de igreja evangélica, católica, espírita, abandonei tudo. Falei, por quê? Ele falou, porque eu estou cansado de ver as pessoas subirem na tribuna, falar bonito, e depois no dia a dia não faz tudo aquilo. Eu falei, meu amigo, o dia que eu fizer tudo que eu falo na tribuna, você não me vê mais aqui na Terra, eu vou para Júpiter. Nós estamos falando aqui na tribuna de metas a serem atingidas, inclusive por nós. Não tem ninguém com estrela na testa, o único que tinha foi há 2000 anos. Né? Nós estamos no mesmo caminho, tentando aprender e ver se conduz a nossa vida, pelo menos nessa encarnação, para um lugar melhor. Esse é o caminho. E aí eu trouxe esse tema aqui, vós sois deuses, porque é interessante, uma mágica só é mágica até você descobrir como é feito o truque, não é? Assim como o milagre, ele só é milagre até você descobrir como ele é feito. E Jesus falou assim, vós sois deuses e não sabeis. Podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Se eu vou fazer o que ele fez e muito mais, isso quer dizer que ele não fez milagres. Ele fez coisas que nós ainda desconhecemos, pela nossa ignorância e pelo nosso estágio evolutivo, mas que nós faremos o que ele fez. Então, olha que interessante. Aí, isso traz à tona um monte de coisa. Porque, gente, para pensar. Nós somos herdeiros do universo, filhos de Deus. Um dia teremos um planeta para governar como Jesus. E a gente fica brigando por picuinha, ficando magoado com pouca coisa, sofrendo por pequenas causas, sabe? Então é hora da gente repensar sobre a nossa vida. Mas para isso nós precisamos buscar a nossa essência lá no início. E aí o Leon Denis traz para a gente o seguinte, ele diz assim que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E poderíamos complementar o seguinte, e desperta para a angelitude, que é o nosso fim. Então ele está dizendo, então eu fui pedra? Não fui pedra. Eu estive num estado latente como a pedra. Né? Nós fomos criados simples e ignorantes, um disco virgem. Então, se eu colocar um disco virgem para rodar, ele vai rodar o quê? Não vai rodar nada. Então eu preciso começar a pequenas impressões, assim como a pedra começa a criar o limo, ela começa a rolar, começa a se desgastar, e depois parte para o vegetal, onde existe uma cadeia evolutiva dentro do vegetal, onde existe a planta carnívora, que ela já está se preparando já para o reino animal, né? E depois do reino animal, nós vamos para o reino hominal, que é onde nós estamos momentaneamente também, que a vida continua. Agora, se eu pegar tudo isso aqui e trazer para os dias de hoje, eu posso dizer que o espírito sonha na criança, se sensibiliza no adolescente, se organiza no adulto e se emancipa no idoso. Tudo dentro da mesma encarnação. Porque nós fomos lá na criança, onde, com o esquecimento do passado, nós viemos simples e ignorantes também. Começando do zero, um novo aprendizado, para ver se pelo menos nessa encarnação a gente toma rumo. Né? É assim que tem que ser.
que Jesus disse lá? Deixai vir a minhas criancinhas, não as emprestais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Gente, Jesus não sabia que uma criança, ela é um espírito milenar, só na fase infantil, que talvez seja mais endividado do que um adulto? Claro que ele sabia, né? Claro que ele sabia. Só que a criança de 0 a 7 anos, ela está muito ligada ao plano espiritual. E aí ela é simples. Vocês já viram duas crianças brincando? De repente elas brigam, elas se batem, saem as duas chorando, 5 minutos depois estão brincando como se nada tivesse acontecido. E não voltaram para se vingar, não. Falar, eu vou fingir que eu estou bem, vou voltar a brincar e taco terra na cara dele também. Não foi. Não é com essa intenção. Eles voltam na simplicidade da criança. Então nós temos que aproveitar. Já viram o ditado antigo que o cipó se torce enquanto está verde? É de 0 a 7, tá? Que ele está verde. Passou disso, a criança vai fazer o que você faz, não o que você manda. E a criança se concretiza na Terra, 100% na Terra, sabe quando? A menina na primeira menstruação e o menino na primeira ejaculação. Isso acontece de 10 a 13 anos aproximadamente, em média. Pode ser antes, pode ser depois. A concretizou, acabou. Aí você vai conhecer uma nova pessoa. Aí a gente vai conhecer realmente quem é aquele espírito que veio fazer parte da nossa vida. Mas antes disso eu quero de dar continuidade, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aliás, 2 perguntas. Eu gostaria que vocês guardassem isso na mente para o dia a dia, só para a gente poder analisar. Quem tem criança em casa sabe disso, né? Se teu filho ou tua filha tivesse um botão de liga e desliga, quanto tempo ele ficaria ligado por dia? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, se ele só crescesse quando estivesse ligado, quanto tempo ele permaneceria na infância? Para pensar um pouquinho nisso, porque eu vou te falar uma coisa. Quem daqui já não pensou, meu Deus, cadê o botão de desligar essa criatura? E a gente não acha, né? Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu quero falar, nós estamos falando sobre o princípio. E eu quero falar agora, eu trouxe alguns depoimentos muito sérios de crianças de 5 anos. Tá? Eu quero que vocês analisem, é engraçado, é bonitinho, mas depois eu vou explicar por que isso aí. Tá bom? Vamos lá então, eu acho que é isso mesmo. O depoimento da Luana, 5 anos. Ela diz assim: minha irmã lavou um dinheiro na máquina de lavar. E eu tinha visto na TV que lavagem de dinheiro era crime. Passei anos guardando esse segredo, pensando que minha irmã mais velha era criminosa. É bonitinho, não é? Mas vocês perceberam o tanto que é perigoso conversar perto de criança? A criança, ela é considerada, de acordo com um estudo que eu fiz em Prudente durante 3 anos, o Espírito Carlos, ele falava isso, que a criança é um coletor não seletivo. O que quer dizer isso? Ela coleta tudo como verdade. O que você falar para ela é verdade, porque ela não sabe que é mentira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Olha o depoimento dessa outra aqui, a Arielle. Ela diz assim: eu estava com minha mãe e disseram que Dona Maria havia falecido por quebrar a bacia. Então, todas as vezes que minha mãe usava a bacia para colocar roupa, eu entrava em pânico. Percebeu que a gente pode traumatizar uma criança por uma coisa boba? Ela não sabe diferenciar uma coisa da outra e ela não vai perguntar, porque na cabecinha dela ela já sabe o que é a bacia. Bacia é bacia, acabou? Né? Vai ter duplo sentido. Vamos mais um depoimento. A Fabiana. Minha avó sempre usava a expressão, o finado seu avô. Certa vez na escola a professora perguntou o nome do meu avô. Eu respondi, finado. Ela não falava o José, seu avô, ela falava o finado, seu avô. Então como que é o nome dele? Finado.
para todos os efeitos, né? É isso aí mesmo. E mais um depoimento, que é a Nicole. Meu irmão me levou ao parque para comer cachorro-quente. Eu falei que não iria comer cachorro. Ele comia na minha frente e ria. Fiquei um tempão com nojo dele. Percebeu que fofo que é a criança? Que gostoso que é, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho paciente, uma menina de 10 aninhos, que ela é de outra cidade. Eu tive que chamar a mãe. Por quê? Porque eu falei para ela, eu falei assim, olha, você não está tomando devido cuidado com a tua filha. Não é possível que ela saiba que você está separando o teu marido, que quem é amante, que ela conhece a amante, ela falou até o nome da amante do pai, e que a mãe está colocando ela contra o pai, e ela sabe de toda a história. Eu falei, a menina não tem capacidade, com 10 anos, para digerir tudo isso. Ela não sabe o que significa uma traição, ela não sabe o que significa que o pai está enganando a mãe com outra mulher. E a menina me contou tudo. Eu falei, você não pode fazer isso com a tua filha. Eu tive que chamar a mãe, porque não é justo. A gente tem que tomar cuidado com o que fala. E o depoimento da Júlia, ela diz assim, minha mãe sempre se referiu à minha avó como vovó. Amanhã vamos na casa da vovó, dizia ela. Um dia escutei ela dizendo para o meu pai, no final de semana vamos lá na minha mãe. Eu disse, a vovó é tua mãe? Fiquei tão feliz em saber que ela tinha uma mãe e era justa a vovó. Olha que interessante, que coincidência, né? Então, a gente vê, a criança é um coletor não seletivo e ela acredita em tudo que a gente fala. Então, muito cuidado com o que a gente fala perto da criança, porque nós somos crianças, nós crescemos assim, tanto trauma. A minha mãe mesmo tinha o hábito de sempre falar assim, se a coruja cantar em cima da casa, alguém vai morrer. E aí, o ponto da coruja lá perto, na frente da minha casa tinha um lote vago, era cantar em cima da minha casa todos os dias. Aí um dia eu chamei minha mãe e falei, mãe, lembra quando falava que a coruja cantava? Eu falei, não era para ter ninguém da família mais. Porque todo dia à tarde, antes dela ir para a toquinha dela lá, ela canta em cima do meu telhado. Né? Então a gente precisa ir tirando essas crendices do passado, essa coisa que faz mal para a gente, sabe? A gente fica acreditando num monte de coisa. Só para ter uma ideia, o espírita carrega um monte de pecado. Porque isso é pecado. Porque eu não devo falar isso. Porque eu não devo fazer aquilo. Gente, Jesus acabou com o pecado há 2000 anos. Para. Fecha a conta. O que ele fez com a prostituta? Os homens iam apedrejar ela, ele entrou na frente e falou assim, aquele que não tiver culpa, tira a primeira pedra. Mas não parou por aí. Ele pegou uma varinha e escreveu na areia, traição. O homem que já tinha traído, disfarçadamente, ele jogou a pedra e foi embora. Aí ele colocou ganância. E o homem que era ganancioso, ele jogou a pedra e foi embora. E ele foi colocando o que cada um carregava no seu coração. Aí ele pergunta, onde estão aqueles que te condenavam? Falou, se foram. Falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O que ele quis dizer com isso? Esquece o pecado. Põe uma pedra em cima e começa do zero, a partir de agora. Mas você acha que ela vai passar impune? Não, claro que não. Naquela mesma encarnação ou numa próxima encarnação, muito provavelmente ela vai ser traída, alguém vai estragar o casamento dela, como ela, como prostituta, estragou o casamento de outros. Vai acontecer tudo isso, mas isso é um problema para depois. A gente não pode ficar focado naquilo, na minha vida, eu sou espírita, mas eu sou uma pessoa tão endividada, porque realmente nós somos. Claro que sim. Uma vez um benfeitor espiritual, eu consultando ele falou assim, não, fica tranquilo, para de tirar extrato da reencarnação, que o saldo está devedor sim, e todo o bem que você puder fazer nessa encarnação, ainda vai continuar devedor. É a primeira encarnação que você está tomando consciência da tua dívida. Eu falei, então para de pensar no passado. Você tem obsessor? Tem. Você fez besteira no passado? Muitas. Tudo bem. Não dá para voltar lá e consertar. Então vamos pegar a partir de agora
e começar de novo. Aí eu lembrei da passagem da prostituta. E pronto. Não adianta a gente ficar se lastimando e pegar um chicotinho, ficar batendo nas costas, e minha culpa, minha máxima culpa. Chega. Acabou. Nós temos a encarnação como nós temos uma noite. No outro dia, dá para começar tudo de novo. Tá? Só finalizando a questão da criança, eu não sei se eu já trouxe esse vídeo, porque ele funciona para muitas palestras, mas só para mostrar, olha como que é a rebeldia e como que é também a questão da necessidade de querer estar em evidência. Tá? Tirou o som, porque eu percebi que eu tentei abaixar e já estava baixo. Só aumenta um pouquinho. Olha lá. Ele está fazendo birra. Aí a mãe e o cachorro vai para outro cômodo. Não tem graça ficar fazendo birra sozinho. Ele gosta de plateia. Aí quando ele vê... Fala. Opa, a mãe e o cachorro vão embora de novo. É a necessidade, né? Então, gente, é isso. Só para relembrar, o que aconteceu com aquela criança que fomos? Onde escondemos ela? Cadê aquela simplicidade? Cadê aquele negócio de brincar até a exaustão e não precisar de remédio para dormir à noite? A gente dormia desmaiado. Que tipo de ser humano nós nos tornamos hoje? Quanta coisa daria para fazer voltando lá? É isso que Jesus falou, nós temos que resgatar a criança que existiu dentro de nós. A simplicidade da criança, parar de julgar tanto, nós julgamos tanto, nós criticamos. Sabe por que nós fazemos isso com os outros? Porque nós fazemos conosco. Eu acho que eu fiz uma palestra aqui sobre o perdão no tempo passado, e onde diz que eu não consigo perdoar, eu tenho dificuldade de perdoar, sabe por quê? Porque eu não consigo me perdoar. Enquanto eu não me perdoar, eu não perdoo ninguém. Enquanto eu não me aceitar, eu não vou aceitar o outro. Enquanto eu não admitir que eu erro, eu não serei tolerante com o erro do outro. Então, a gente precisa parar para pensar. Não adianta a gente querer continuar fazendo tudo o que está fazendo, esperando que as coisas vão mudar e melhorar. Não vão. Não vai. Não vai. Fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente, é loucura. Eu preciso fazer diferente, mas para isso eu preciso parar de me preocupar com o que o outro pensa, parar de me preocupar com o que o outro fala. Isso é um problema dele. Ele que me julgue. Eu não tenho que alegrar ninguém, não tenho que contentar ninguém, não tenho que convencer ninguém. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque a evolução, ela é individual. Eu não faço minha esposa evoluir, nem ela me faz. Eu mudando o meu comportamento e me melhorando, automaticamente ela vai me imitar. E meus filhos também. E aqueles que estão à minha volta também. Então não se iluda e para de repetir aquelas frases que eu sei que quase todo mundo aqui fala. Tá? Vamos ver se vocês conhecem alguém que fala assim, aquelas frases assim, será que você não entende? Será que você não enxerga? Por que você não muda? Eu estou cansado de falar. Vocês conhecem alguém que fala assim? Não? Então, essa é a pessoa personalista, a pessoa controladora, aquela pessoa que quer que seja do jeito dela, não tem acordo. Tem uma amiga minha que ela fala assim, o meu pai é muito dinâmico para essas coisas. Ele chega aqui e fala, gente, vocês podem pintar essa parede da cor que vocês quiserem, desde que seja verde. Se não for... Então, essa dinâmica a gente tem que mudar, é fazer diferente, né?
O pessimismo está tão grande, tantas decepções, tantas desilusões. Tem pessoas que falam assim, gente, calma, logo, em breve, vai ter uma luz no fim do túnel, mas a pessoa é pessimista, ela fala, é o trem, só pode. Não tem jeito, porque a pessoa se torna extremamente pessimista. E aí a gente vai perdendo as oportunidades de crescimento. A gente vê, porque o mundo está de mal a pior, porque isso está acontecendo assim, gente, tá bom. Para a gente reformar esse salão, vai ter que quebrar todo o reboco, derrubar forro, a sujeira, teia de aranha, aquela coisa toda, e depois aquele que é alérgico, então vai ter asma, vai ter problema, vai ter um monte de coisa. Só que depois troca o piso, reboca, pinta, ilumina. Não fica bonito? O planeta está passando por essa transformação, por essa mudança. Como que Jesus vai separar o joio do trigo se a pessoa continua em cima do muro? Ora ela está de um lado, ora está do outro. Então ele dá poder para as pessoas, e as pessoas chegam no seu limite, aí a pessoa mostra quem é. E quando a pessoa mostra quem é, fica fácil para separar o joio do trigo. Então é por isso que está acontecendo tudo muito rápido ultimamente. Vocês podem observar, as coisas estão tão aceleradas, e a gente fala, nossa, já é sexta, nossa, já é Natal, e a gente não vê o tempo passar porque o próprio tempo está mudando. Sabia disso? As 24 horas continuam a mesma, mas quem não se readaptar, isso é provado cientificamente, o planeta pulsava em 8 Hz na nossa época, tá? A não ser que tenha alguém aqui com menos de 30, né? Tem, mas tudo bem. Mas quem tem menos de 30 nasceu na pulsação de 8 Hz. E hoje já passou de 13 Hz. E aí o que acontece? As crianças estão nascendo na pulsação de 13. Vai dormir menos, comer menos, mais agitada. E aí taca-lhe calmante, porque a gente não dá conta de acompanhar. Não é assim? E na realidade, nós é que precisamos nos readaptar à nova realidade. É assim que tem que ser. Porque se eu não me readaptar, eu não vou dar conta de acompanhar. E hoje em dia as pessoas estão sendo pais bem mais velhos, né? Antigamente tinha 10, 15. Meu pai era 16 irmãos. Eu costumo dizer que minha avó nasceu, ficou grávida e morreu. 16 filhos. Ela nasceu, ficou grávida e morreu. Só pode, porque não é possível, né? É muita coisa. Então é assim. A gente fala, meu Deus, e aí o tempo está passando, tá, mas eu preciso meditar um pouquinho, eu preciso relaxar um pouquinho, eu preciso parar de olhar tanto no celular. Gente, 90% é porcaria. Tem muita verdade, mas a verdade também é coisa que eu não consigo resolver e só vou ficar nervoso. Então, fazer o quê? Vamos deixar as coisas acontecerem. Por enquanto, é Jesus que é o governador do planeta. A responsabilidade é dele. A gente tem que tentar fazer a nossa parte, né? Mas vamos tentar fazer o certo, o melhor possível. E aí, crianças deveriam ser compreendidas. Adultos deveriam compreender. Por que queremos ser compreendidos? Porque nós somos adultos infantilizados. Tem um poeta, Fernando Pessoa, poeta português, ele tem um versinho que ele conseguiu compreender o que Jesus quis dizer em resgatar a criança interior. Ele diz assim, a criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Olha que lindo. Aquela criança simples que eu fui, que não ficava preocupado com dinheiro. Eu brincava, me contentava em brincar com brinquedos das crianças dos vizinhos. Aquela criança simples ficou lá. Aí eu me tornei aquilo que eu sou agora. Mas nem todos estão felizes com o que se tornaram. Então vai ter que fazer o quê? Buscar quem fui e onde ficou.
É resgatar a criança interior. É ir lá atrás buscar. Então, gente, esse julgamento que nós desenvolvemos quando deixamos de ser crianças, nós julgamos demais, criticamos demais, apontamos demais, porque somos severos demais conosco. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Se você acha que não deve ir alcoolizado no centro, não vai. Mas respeita. Eu estou falando isso porque eu já vi em casa espírita por aí. Eu estava falando na tribuna, chegou uma pessoa, um alcoolizado. Na hora o pessoal da diretoria catou ele e levou para fora. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Esse homem está no bar faz quantos anos? Quanto que a espiritualidade tentou convencer essa criatura para levar ele num centro espírita para ouvir alguma coisa? E aí a gente vai lá e põe para fora. Traz para dentro. Para de assistir a palestra, vai lá fora, conversa um pouquinho com ele. Dá um passe. Ai, mas vai dar passe numa pessoa alcoolizada? Sim, você vai esperar ele estar quando? Sóbrio quando? Ele nunca está sóbrio. Dá passe na pessoa alcoolizada? Sim. E já pede encaminhamento dos companheiros dele, que já fique no centro. Já permaneça aqui. Sabe, vamos te desligar um pouco o juiz severo que está dentro de nós. Tem um bichinho que está dentro de mim aqui também. Eu fui no banheiro correndo agora há pouco, entrou dentro da camisa e não saiu não, até agora. Deve ser obsessor. Se você acha que o orador não é exemplo, não siga. Sabe? Porque é aquele que eu falei logo no começo do meu amigo. Meu amigo lá falou, mas a pessoa sobe lá na tribuna e não faz o que fala. Calma, estamos aprendendo. É devagar, né? Ué. Se você acha que o passista não tem capacidade, não julgue. Porque, gente, eu já vi acontecer. A pessoa ficar espiando na porta para ver onde está o médium que a pessoa gosta para correr e sentar na cadeira dele. Como se aquele médium fosse melhor do que alguém. Sabe? E se você senta numa cadeira de um médium que você julga, você fala, eu conheço a pessoa. Quem é ela para estar aqui dando passe? Sabe o que você faz? O ser humano e cada igreja e cada centro espírita é metade treva e metade luz. Se você se conectar à luz, você vai receber tudo de bom. Se você conectar à treva, você vai levar todo o lixo. E aí você entrou numa sala de passe e você julgou a pessoa que vai te dar o passe. Acredite, você vai pegar todo o lixo mental dela. Ah, mas a espiritualidade não vai me isolar? Não, foi você que entrou na faixa dele. Você tem que entrar para tomar um passe, e aí você chega lá e fala assim, entra de cabeça baixa, senta, fecha teu olho, não interessa quem está te dando teu passe, faz a tua prece e depois pede para que você saia de lá melhor. Se aquele médium não tiver capacidade para te dar o passe, a espiritualidade vai isolar ele porque você está merecendo receber o passe e o médium não está em condições. Então vai isolar ele e você vai receber o melhor. Se você julgar, você pega todo o lixo dele e leva para você. Aproveita, faz caridade. Só que sai mal. Então, antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões das criaturas em experiências que divergem da nossa. Nós temos essa dificuldade. Nós não conseguimos praticar a empatia de se colocar no lugar do outro. Tá? Nós não conseguimos. Chico Xavier teve uma senhora que procurou ele e começou a chorar e falou, Chico, eu tenho 5 filhos deficientes. O único que era um pouquinho melhor, que me ajudava a conseguir um dinheirinho, falou, ele desencarnou. Eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. E o Chico se colocou no lugar dela, na capacidade que ela tem, no conhecimento que ela tem, na situação financeira que ela tem, e ele começou a chorar junto com ela. E chorou convulsivamente a ponto dela parar de chorar e ir consolar ele. Falando, não, Chico, eu sei que não é por acaso, eu sei que o que eu estou passando é normal e tal. E ela foi consolar ele.
Ele sentiu, ele praticou a empatia, ele conseguiu sentir a dor dela. E muitas vezes alguém vem desabafar conosco e a gente disputa desgraça, né? A pessoa chega e fala, nossa, eu estou com uma dor na perna, o outro fala, eu estou com dor nas duas. Já começa. Aí um quer disputar quem está mais ruim que o outro, sabe? E começa aquela disputa. Para que isso? Deixa o outro falar, deixa o outro desabafar um pouquinho. Empresta os ouvidos. Sabe, a gente precisa começar a fazer diferente. Tem pessoas que falam assim, eu não estico um assunto, porque a pessoa começa a desabafar e eu não sei o que falar para aquela pessoa. Não fala nada, você vai estar fazendo um favor enorme para ela. Só empresta o ombro para ela chorar. Ela sabe que o problema é dela. A mesma coisa, eu estou passando por uma situação difícil, olha, eu não sei o que falar para você, mas se você precisar de mim, eu estou à disposição. A pessoa nunca vai te procurar. Ela sabe que o problema é dela, mas ela vai sair de perto de você em paz, porque ela fala, poxa, que bom que alguém me entendeu. Sabe, é só isso que Jesus espera de nós. Ele não precisa a gente não precisa de muita coisa. É pouca coisa que a gente precisa. Há pessoas que tiveram uma família desastrosa e decidiram começar uma família exemplar. Para que eu vou reproduzir o que meus pais fizeram? Há filhos que seus pais nunca lhe deram amor e são os mais amorosos. Então por que a gente vai ficar, porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, e você vai fazer diferente quando? Que hora que você vai mudar? Né? Há crianças que tiveram pais alcoólatras e decidiram nunca beber. Há pessoas que não conseguem encontrar emprego e decidem abrir um negócio e dar emprego. Então, gente, não é como nós fomos criados. Isso são desculpas. Podemos fazer a diferença e fazer tudo melhor. É possível a gente fazer isso, tá? Eu posso pegar o que meus pais fizeram de bom, de certo, e seguir o exemplo. E eu posso ignorar o que fizeram de errado e fazer diferente. É mais ou menos aquela história da repórter que encontrou um alcoólatra debaixo de uma ponte e falou, me conta um pouquinho da sua história, como você chegou nesse ponto? E ele falou, meu pai bebia todos os dias, chegava em casa, ele batia na minha mãe, batia na gente, botava a gente para dormir sem comer. Ele falou, e eu acabei me tornando igual. Aí chegou para o irmão, que era bem sucedido, e falou assim, como que você chegou nesse ponto? Ele falou, meu pai chegava bêbado em casa, batia na gente, batia na minha mãe, botava a gente para dormir sem comer, e falou, eu falei para mim mesmo, eu não quero essa vida para mim. Ele falou, hoje eu não bebo, não fumo, e sou uma pessoa bem sucedida. Então é isso, agradeço aos pais por eles não terem nos abortado, já está de bom tamanho, o resto é com a gente, e o resto é desculpa que a gente arruma. A gente quer transferir a desculpa, eu seria mais feliz se minha esposa não desse tanto trabalho, se meu marido não fosse tão difícil, se meus filhos não dessem tanto problema, se eu tivesse um emprego melhor, um patrão menos chato, ganhasse mais, quer dizer, alguém tem que ser culpado da minha infelicidade. E aí eu comigo mesmo, gente. Não tem ninguém culpado. É como eu vejo a vida. É isso que tem que ser revisto. Caso contrário, a gente vai ficar arrumando culpado. Vocês já ouviram falar da ocitocina, que é o hormônio da felicidade? Chico Xavier falou que nós não sabemos o que é felicidade. Por quê? Ele falou que a nossa felicidade ainda depende da infelicidade do outro. Eu estou feliz que meu time ganhou. O outro está infeliz porque perdeu. Olha, eu estou feliz porque eu vendi um carro pelo preço da tabela FIP, mas estava fundindo. O outro está infeliz porque ele gastou tudo para comprar o carro e agora vai ter que fazer o motor. Então ele falou que isso não é felicidade. Ele falou, felicidade é quando você fica feliz por ajudar alguém e esse alguém fica feliz porque não esperava aquela ajuda de você. Então o que acontece? Quando eu faço alguma coisa para alguém que não está esperando a minha ajuda,
ele tem uma descarga de ocitocina e ele sente a verdadeira felicidade. E você, como fez uma coisa que o outro ficou tão grato, que você também acaba tendo uma descarga de ocitocina e também sente a felicidade. Isso é felicidade. É você e o outro sair feliz de uma situação. Essa é a verdadeira felicidade. Então nós precisamos rever nossos conceitos. É fazer diferente para que o resultado seja diferente. Olha o que é empatia. Isso é empatia, ó. O que consola uma criança quando ela está chorando? A chupetinha, né? Olha lá. Ela pegou a única coisa que consola ela quando está chorando e ela foi consolar o menino da dor que ele estava sentindo. Então, isso é empatia. Isso é sentir a dor do outro. Claro que daqui a pouco ele vai chorar se o menino pegasse a chupeta, né? Ele ia querer de volta. Mas o primeiro instante, ele foi lá e foi oferecer aquela chupetinha para poder tranquilizar aquela criança. Então, gente, é isso. O que nós estamos fazendo para que as coisas mudem? Pequenas coisas. Sabe o quê? Muita gente preocupada com o que está acontecendo no planeta. Será que eu fico? Será que eu vou embora daqui? Será que eu vou me separar dos entes queridos? Jesus disse o seguinte, 2 coisinhas que ele falou: faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você. Então, eu não sei se eu já dei esse exemplo, mas eu penso assim, se nós estamos fazendo uma caminhada num calor desse, e a água já acabou na ida, né? Na volta a gente vem com a língua colando no céu da boca. Fala, se eu conseguisse uma garrafinha de água gelada aqui agora, eu beberia sem tirar da boca, né? E por que quando a gente passa na estrada e vê um andarilho com a mochila nas costas num sol de meio-dia, por que a gente não para dar uma garrafinha de água para ele? É só fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para nós. Se você está com fome, falta 3 horas para chegar de ônibus em casa, morrendo de fome, fala, meu Deus, na hora que chegar em casa eu quero pegar, esquentar um arrozinho ali, fritar um ovo, pelo menos vai dormir de barriga cheia, né? Aí chega alguém na nossa porta, toca a campainha, e a gente dá o saquinho de bolacha aberto que tem lá para desencargo de consciência. Mas ele também quer comer alguma coisa quentinha. Não custa nada a gente pegar e encher um potinho de sorvete ali, com arroz, com uma mistura que sobrou, esquentar no micro-ondas, fechar direitinho, pega lá uns 3 garfinhos de descartável, fala, tó, leva, come com teus amigos. Uma comida quentinha. É só fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Sabe? Não é muita coisa que Jesus espera de nós. Nós não temos que fazer grandes coisas. São essas pequenas coisas que vão manter a gente aqui com saúde, apesar de tanta barbaridade acontecendo, pandemias acontecendo, tsunamis que vão acontecer. Tudo bem. Faz o que Jesus pediu para fazer. E está tudo certo. Fica em paz. O mal vai passar longe da gente. Que Jesus nos abençoe e dê a sua paz.